Fala galera, tudo beleza com vocês? Olha eu de volta, sou o David, professor de desenho, trabalhando com vocês aqui toda a noção básica, né, para desmistificar todos os segredos sobre as formas básicas, né? A gente está trabalhando agora no início ah, todo o esquema de construção dos sólidos e consertei, disse a vocês que eu ia fazer, ia tentar fazer a a minha pirâmide, né? E o meu tronco de pirâmide. Os dois estavam com um probleminha em algumas pontas. Tentei deixar melhor para a gente visualizar. Bom, vamos lá. O que é que a gente está trabalhando aqui? Para você que chegou agora, não sabe de nada, pô, o que é que está acontecendo aqui? Que desenho? Que é isso aí? Sobre o que é isso aí? Na verdade, eu venho trabalhando desde das primeiras aulas de desenho toda a noção de estrutura dos sólidos, os 5 sólidos básicos. Por quê? Porque antes de começar a fazer desenhos mais elaborados, paisagens bem elaboradas, construção de cenário, de objetos, de anatomia humana, anatomia animal, é interessante que você, aluno, tenha uma noção mais completa, uma noção mais estruturada do que é a representação dos sólidos básicos, né? Vamos pensar como Leonardo da Vinci, ele dizia o seguinte: se você é aluno, sabe realmente representar um cubo, um cilindro e uma esfera, você sabe representar qualquer coisa. Essa era a ideia de Da Vinci, né? Nesse caso aqui eu só acrescentei mesmo aqui ao nosso entendimento a pirâmide com base quadrada e o cone, só isso. Estamos na construção desses 5 elementos e agora já iniciamos a noção da ausência e incidência de luz, que é o que a gente faz para poder entender o que acontece quando a luz toca um objeto desse, né? Na aula passada eu falei sobre a pirâmide e eu vou fazer essa aula aqui somente com ela. Eu falei sobre toda a problemática, né, da luz ser natural e artificial, desde as primeiras aulas de ausência e incidência de luz. E começamos já na aula, foi a 17, que é esse primeiro exercício da aula 17, que é sobre o que acontece quando há ausência e incidência de luz numa forma dessa pirâmide, né? Então vou trabalhar aqui 6 formas de pirâmides, né? Vou desenhar aqui sem precisar usar linhas auxiliares, ponto de fuga, linha do nível do olhar. Eu não vou representar, mas eu sei que existe e preciso entender o que acontece para que essa minha representação aqui fique mais coesa, correta e mais natural, né? Uma vez que você, aluno, entendeu aquela estrutura, representou e desenhou ao longo dos exercícios, você já sabe o que acontece. Então, eu não preciso aqui repetir aquela noção, né? Foi o que eu disse a vocês, ó, estamos fazendo todos os exercícios para que vocês exercitem isso aqui e que com o tempo não haja necessidade de ter que reproduzir sempre pontos de fuga, linha no nível do olhar. Não estou dizendo que é errado fazer, longe de mim disso, até porque eu trabalhei muito isso com vocês. Mas o que eu quero dizer é que às vezes não há necessidade. Às vezes vocês vão olhar para o desenho, vão tentar representar e vão conseguir fazer sem problema algum, desenhando diretamente o que se quer representar, né? Então vamos lá, vou fazer isso aqui como se estivesse olhando mais acima do meu nível do olhar. Mais uma forma piramidal. Aqui eu trabalho a base quadrada e logo em seguida eu faço as 4 faces triangulares, né, inclinadas que existem na estrutura da forma piramidal. Se eu trabalho aqui pelo menos uns 2 ou 3, não 2, no final vou fazer uma forma do tronco de pirâmide, né? Porque ele tem uma seção, então muda um pouco a problemática da luz nele. Mas não é muita coisa não. Mas muda um pouquinho, mas vamos lá. Vou trabalhar essa pirâmide aqui de cabeça para baixo, onde eu consigo ver a face inferior, né, que é um quadrado, e não todas as 4
faces triangulares, né? 3 peças, vou fazer 6 peças, né? 6 peças. Vou fazer mais um aqui. Mais uma forma triangular. E aí, uma vez com a base pronta, é só eu imaginar o vértice principal, né, superior, e ligar todos os vértices inferiores para este vértice superior. Uma base mais aberta, ou seja, a figura está mais abaixo do nível do olhar. E eu posso fazer uma base um pouco mais estreita, como se estivesse acima do nível do olhar. Percebam que tudo é o entendimento. Eu não preciso mais usar a linha do nível do olhar, nem ponto de fuga, mas consigo representar de maneira fácil e rápida essa construção da pirâmide, sem ter a necessidade da estrutura, né, de construção. Percebam que isso tudo só é possível porque eu já tenho um entendimento do que seria toda aquela estrutura inicial. É por isso que fazemos os exercícios, para que se tenha essa facilidade quando for construir, sem que realmente haja necessidade de toda aquela estrutura. Então vamos lá. Esses exercícios aqui eu vou trabalhar com a primeira ideia, né? Que seria a luz natural. Então vou colocar aqui luz natural, para me lembrar a todo momento. E eu quero que não tenha nada aqui. É por isso que vocês têm que assistir as primeiras aulas para entendendo o processo, né? Eu vou trabalhar aqui como se as formas estivessem no vácuo. Só tem o objeto e a luz. E essa luz aqui vai ser o quê? Vai ser luz natural. Pode ser luz do sol, aquele nosso sol amigo, né? Olhando para as peças. Ou luz de fogueira, natural também, porque é calor. Aquela fogueira de São João lindinha. E luz de vela também é chama, né? Não sei mais o que seria luz artificial. Mas bota aí nos comentários aí, se vocês lembrarem de mais luz. A luz da lua. Só que a luz da lua é a luz do sol, né? Só tá rebatendo. Mas também é uma luz natural. Essa lua minha tá ótima. Tá maravilha. Então vamos lá. Tem uma luz, eu tenho a origem de luz. Eu preciso saber onde está a luz, onde ela toca no objeto. E eu preciso saber qual o oposto aonde essa luz toca no objeto, que seria o ponto de ausência, né, total de luz. Ela só vai voltar se ela rebater em algum lugar ou a própria atmosfera conseguir ir projetando essa luz, né, ampliando ela até chegar lá no fundo. Mas nesse caso aqui não tem, só pensamos na luz e no objeto. Nada mais para poder rebater. Só esse entendimento. Então vamos lá, vamos supor que a luz toque exatamente em uma face. Se toca numa face, a luz natural, ela ilumina por completo essa face. Por que no desenho a gente trabalha uma mancha suave? Por quê? Porque quando a luz ilumina o objeto, você percebe que cor é o objeto, claro, né? Então está iluminando total, você vai ver por total aquela cor. Vamos supor que seja um objeto realmente muito novo, limpo, uma cor completa, sem degradê na cor, uma cor só. Mas vamos lá, se a cor for uma cor branca, e eu já tenho o branco do papel, eu não preciso fazer nada. Eu deixo aqui, ó, a luz tocou aqui, iluminou tudo, branco. Beleza, vou deixar até esse aqui assim, pra gente pensar assim. Mas se não fosse branco, o que aconteceria? Eu teria que representar em tons de cinza o que seria a tonalidade dessa cor aqui. E nesse caso aqui eu vou deixar branco, então para mim é branco mesmo, deixa quieto. Mas no outro aqui eu vou fazer e aí a gente vai entender. E precisam ter nuances de cinza, precisamos ter
o degradê, né, as nuances, os tons de cinza para chegar a determinado tipo de cor que você quer representar. Qual o ponto oposto? Qual face oposta a essa aqui, já que a luz está tocando aqui? Diretamente nesse ponto, não tem nada para rebater, né? Uma luz aqui direto nessa face. Então o que acontece? A face oposta seria essa daqui de trás. O que acontece com essa face aqui atrás? Seria o quê? Tipo, é como se tivesse a luz tocando nessa face e a oposta a ela seria essa daqui. O que acontece com essa face aqui de trás? Ela não recebe a luz. Se ela não recebe a luz, ela é totalmente escura. Então eu imagino que aqui ela seria a primeira face mais escura do objeto. Por quê? Porque ela é o oposto à face inicial onde recebe luz. Apesar de não ver, eu vou imaginar que eu escureci ela toda aqui. Beleza. A luz se propaga em sentido retilíneo, já falei isso em outras aulas, né? Radial, a depender do tipo de luz, né? Sentido radial e retilíneo. Radial quer dizer que ela gira de acordo com o raio do ponto de luz. Nesse caso aqui, o Sol, ou a chama também, né? Ela é meio que algo, uma flama. Ela não é uma linha reta, nem uma forma plana. É uma forma meio que tem um volume ali, apesar de que é irregular, mas lembra o volume arredondado. Então ela sai em sentido radial e retilíneo. A luz não volta. A luz não faz isso. Um feixe de luz não faz isso. Ele não pode voltar. Isso aqui não existe. Ela só vai em sentido reto. Então, se a luz ela toca aqui neste plano e ela segue iluminando todo esse plano, quando ela passa do plano, quando ela passa desse ponto, ela passa direto, ela não retorna. Neste caso aqui, como é no vácuo, não tem nada que faça voltar, então eu sei que essa face está totalmente escura. Ela não recebe luz, a luz não toca nela direto, então eu posso escurecer por completo. Ok? Ok. O que acontece com a face oposta a ela? A mesma coisa, porque como a luz só toca na frente, passou direto, já não toca nessa face aqui lateral. Ó. Então, por mais que eu não veja, eu sei que ela está totalmente escura. E o que acontece aqui com essa face inferior? A face inferior, ela também está totalmente escura. A luz passa direto, não toca, então eu sei que ela está totalmente escura. Nesse caso aqui, como é uma peça branca, eu não preciso fazer mais nada, a não ser só visualizar a face frontal totalmente iluminada. Beleza, vamos para o próximo. Vamos supor que aqui a luz tocou, vamos para essa, nessa face daqui agora, ó. Nessa face daqui, a lateral. Aqui assim de frente, né? Assim, tá mais ou menos assim. Assim, pronto. E tocou nesta face aqui. Qual o oposto a ela? Essa daqui, ó. Então, essa face daqui eu já sei que é a primeira. Aqui tem ausência total de luz. Já vou escurecer ela por total. E ok. O que acontece com as laterais? Essa lateral daqui é a outra. A mesma coisa, não está recebendo luz, então a luz passa direto, né? Os feixes de luz ó, estão vindo. Quando chega aqui, vai iluminando tudo. Quando passa dessa aresta daqui, ela já não volta. Como não tem atmosfera, como não tem nada para rebater, eu posso escurecer por completo. Não tem problema algum. Esse entendimento é fundamental para que vocês depois venham a acrescentar a atmosfera, né, que seria a iluminação atmosférica, e a iluminação por rebatimento, que é quando a luz toca em um objeto e ela é rebatida e volta com menor intensidade no mesmo objeto. Né? Quer dizer, em outro objeto. Tocou em algum lugar, em outro plano, outro objeto, e volta para esse objeto. Né? Então, mas é preciso que vocês façam exercício para que vocês entendam o que acontece sem e com. Fica mais fácil quando você faz por etapas. Vocês já se perguntaram assim, por que aquele cara desenha, por que fulano de tal desenha tão bem, cria tão bem, consegue representar bem as coisas? Será que essa pessoa, esse fulano de tal, ele não tem esse entendimento por completo? Pensem nisso, é por isso que eu trabalho isso com vocês. Eu preciso que vocês entendam isso aqui, porque vai ser uma coisa natural, automaticamente, quando vocês começarem a desenhar outras coisas mais complexas, vão dizer, a luz está tocando aqui não tem luz, aqui tem rebatimento, aqui não tem. Aqui, vocês estão entendendo? Por favor, façam essa pergunta. Por que fulano de tal, às vezes desenha mais, entende mais? Será que não é essa a resposta? Será que essa pessoa não entende por completo isso aqui? Eu acredito que sim, hein? Essa face de trás, o que acontece com essa face daqui?
Essa daqui, ó, a mesma coisa, vou escurecer ela total, ó. Escureço ela total, eu não vejo, mas eu sei que ela está totalmente escura, então imagina ela totalmente escura, beleza. O que acontece com a face inferior também, a luz passou direto, ó, passou da aresta aqui, ó, não volta, não tem como voltar. Essa face inferior também está escondida, toda escura, eu não vejo, mas eu imagino que ela esteja totalmente escura. Beleza, tá flutuando ali, né? Só que essa pirâmide agora eu não quero que ela seja uma pirâmide branca. Eu quero que ela seja uma pirâmide amarela. Amarela é diferente de branco? Sim, é diferente. Vou deixar na mesma intensidade? Não, não vou deixar. Então eu venho aqui, eu imagino que o amarelo tem que fazer uma nuance bem sutil, bem suave, mas eu preciso fazer. Porque o amarelo não é o branco do papel. Branco do papel é o branco absoluto. Beleza? A gente não percebe muito porque tem ainda o pontilhado, né, para representar a parte de trás. Mas se você faz isso soltinho, só com as nuances bem suave ou intensas onde precisa, você consegue ter uma noção tridimensional muito mais natural do que aqui assim, né? Que fica parecendo que é um vidro. Mas tudo bem, vamos lá. Quero que a luz agora toque na aresta. Tocar na aresta, né? O que é que acontece quando toca na aresta? A aresta é encontro de duas faces, né? Não importa se é face triangular ou face quadrada com triangular, não importa. Tocou na aresta, ela já se propaga para as duas direções. Olha aqui, deixa eu tentar fazer aqui um ângulo que eu consiga ver isso. Aqui eu consigo. Duas arestas iluminadas, o que acontece atrás é que ela não está recebendo luz, ó. É o oposto. Então, tocou nessas duas arestas aqui. Qual o oposto dessas duas arestas? Essas duas arestas aqui de trás. Uma coisa que eu esqueci foi fazer aquela seta indicando o ponto inicial de luz e o ponto inicial de ausência de luz. Por que eu não digo sombra? Outro detalhe também, já expliquei em outras aulas, quem não viu, só vou relembrar. Não existe sombra do objeto. Para mim não existe. Vocês vão ler isso em alguns livros. Sombra projetada, né, que é aquela sombra que você percebe quando você tem no plano, o objeto está no plano e você tem uma sombra. Isso aqui não é para estar aqui, mas eu vou fazer só para ilustrar aquela sombra. Aí você diz assim, tem a sombra própria e sombra projetada. Mas para mim, para o meu entendimento, isso aqui é simplesmente a ausência de luz. Sombra, o que é sombra? Sombra é representação de um objeto em um outro objeto ou plano, que ou seja, é quando essa figura ou esse objeto ele impede que os feixes de luz, independente de ser luz artificial ou natural, ele impede que aqueles feixes toquem no outro plano. Então o que ela faz? Ele impede, você consegue representar aquela forma de maneira regular, distorcida ou regular, né, ou exata, em outro plano. Aquilo é a sombra. A sombra é a projeção do objeto no plano. Então eu entendo assim. Eu gosto de denominar assim, mas se você entende de outro jeito, quer denominar de outro jeito, não tem problema nenhum. Só pega o conhecimento e agrega, né? Então não é sombra. Então esse ponto não é o ponto de sombra no objeto. É o ponto de ausência de luz no objeto. Ponto de incidência inicial de luz, ausência de luz. Aqui, ó. Primeiro ponto de incidência de luz, né, no objeto, e o ponto inicial de ausência de luz. Não quer dizer que outros também não acontecerá a ausência de luz, mas esse seria o ponto inicial, né? Que seria sempre o oposto. É bom lembrar para ficar claro. Aqui, ponto inicial de luz, tocando exatamente nessa aresta. E qual seria o ponto inicial de ausência? Esse ponto aqui atrás. Eu imaginaria uma seta lá atrás. Tocando nesse ponto, que seria a aresta. Então vamos lá. Se toca aqui, a luz se propaga, ó, para os dois lados. Se propaga para os dois lados. Essas duas faces estão bem iluminadas. O que acontece com essas duas de trás são as duas opostas. Não tem nada para rebater. Eu já vou imaginar que aqui atrás, ó, esse triângulo aqui atrás está totalmente escuro. Esse outro triângulo aqui também está totalmente escuro. O que acontece com a face superior? A mesma coisa nesse caso aqui. Está totalmente escura porque a luz não vai, ela não consegue subir e voltar, né? A luz está tocando aqui, ó, ela passa direto. Ela passou pela aresta, já foi, ó, já posso escurecer. Aí eu vou dizer, tá, e essa forma piramidal, que cor ela é? Aí vamos supor que aqui a amarela aqui é vermelho, um exemplo, vermelho.
O vermelho tem a mesma intensidade que o amarelo, né? Em termos de tom de cinza, e eu acredito que bem mais, não é a mesma intensidade. O amarelo é muito mais suave, o vermelho tem um contraste bem maior em relação ao branco. Então, se é vermelho aqui, ó, eu posso tentar escurecer um pouco mais esse tom de cinza para que eu defina que aqui é um vermelho. Um bom exemplo, eu já falei na aula passada, venho falando em algumas aulas, é você pegar uma imagem qualquer, pegue uma imagem qualquer no celular de vocês, uma imagem com muitos elementos, com muitas cores, uma paisagem, ou sei lá, com muitas cores e muitos elementos. Transforme essa imagem em tons de cinza, vocês vão perceber que todas as cores têm um diferencial de tom de cinza, não são todos iguais. Então, isso acaba ajudando vocês a entender. Vamos fazer isso mais para frente, mas agora é só um exercício rápido. Façam isso para vocês perceberem que o tom de cinza ele muda assim, de um tom de cor para outro. Vamos para esse aqui. Vamos supor que a minha luz está tocando agora nessa aresta aqui. Exatamente nessa aresta aqui. Que é o encontro entre a face quadrada e essa face triangular. Está tocando nessa aresta aqui. Qual o oposto a ela? O oposto a ela seria aqui atrás, algum outro ponto aqui atrás, né? Que estaria neste quadrado aqui. Então o que eu faço? Esse quadrado aqui de trás que eu não vejo, eu já sei que ele está totalmente escuro. Olhem aqui, ó, o ângulo que a luz está passando, o oposto a ele, algum lugar aqui no centro, né? Deveria ter aqui em cima, como não é um cubo. Se fosse um cubo seria o oposto, seria a aresta aqui de trás, né? A aresta oposta a essa. Né? Se fosse um cubo, estivesse tocando nessa aresta, seria essa aresta aqui, o oposto. Mas não é um cubo, é uma pirâmide. Então vamos lá, ó, imaginando o oposto, essa face aqui de trás. Então eu escureço bem ela, deixo ela bem intensificada. E o que acontece com as laterais? Como a luz não tem nada para rebater, não tem nada para, não tem a atmosfera para trazer essa leve passagem de luz, né? Por essas micropartículas de água, que sabemos que existe. Aqui também vai ficar totalmente escuro, então eu posso escurecer bem aqui, ó, deixar bem escuro. E pronto. Pronto, totalmente escuro. Beleza. O que acontece com a outra de trás aqui também, a lateral, a mesma coisa, totalmente escuro e eu não vejo. E o que acontece com a inferior? A inferior está iluminada, junto com essa daqui, as duas são iluminadas. Como é a luz natural, ela ilumina tudo por completo. Que tom seria esse daqui? Eu que vou decidir. Se eu disser que é um tom verde, que é mais escuro que o vermelho, mais intenso, eu só vou escurecer um pouco mais. Vou fazer uma nuance de cinza aqui, que seja um pouco mais escura. Tá? E o vermelho. Olha aí. E o que acontece com a face inferior? A mesma coisa. Como é a luz natural, ela ilumina tudo por completo. Então, não há nuances aqui nessa área iluminada de tonalidade. É tudo por um. Aqui embaixo a mesma coisa. Vai ter aquele tom, eu vou imaginar escurecendo ele bem suave para ser o mesmo tom que esse tom de verde. Beleza? Vamos agora tocando no vértice. O que acontece quando você toca no vértice? Né? O que acontece quando a luz toca exatamente no vértice? Ela ilumina, ó, três faces. Ilumina essa face lateral, esta outra face lateral e essa face inferior quadrada. Beleza? Qual o oposto a esse ponto? Você tem que imaginar, ó, que seria... Quer dizer, se fosse um cubo, teria um outro vértice aqui em cima. Como não é, o oposto é exatamente no centro de algum lugar aqui, ó, dessas duas faces triangulares. Então eu vou imaginar que se está tocando aqui, o oposto aqui em cima e seria o encontro entre as outras duas faces triangulares, que são as que sobram. Então o que acontece? Ela vai estar totalmente escura tanto de um lado quanto do outro. Totalmente escura, não tem nada para rebater, não tem nada para fazer com que a luz, a atmosfera traga um pouco de luminosidade. Não existe, então totalmente escuro, tanto de um lado quanto do outro. E o que acontece com essas três faces?
As três faces são totalmente iluminadas, né? Essas três faces aí vão estar iluminadas, tanto essa lateral quanto essa e a de baixo. E se for uma peça com um tom muito escuro, eu vou tentar deixar o tom de cinza nessa mesma intensidade. Se não for, eu faço suave. Vamos supor que seja um vermelho, como eu falei essa daqui. Mas um vermelho mais intenso do que esse, aqui foi um verde, pronto, um verde. Um verde mais suave do que esse. Então eu vou trabalhar uma nuance de cinza para determinar que isso daqui é o verde e é um verde mais suave do que esse verde daqui. Se eu fosse colorir, eu pegaria um verde mais claro. Pronto, iluminaria tudo por completo. Não existe a mudança de intensidade nos feixes, né? Já que é luz natural, iluminando por completo a luz do sol. Se fosse uma luz de fogueira, não seria isso. Olha a problemática. Ninguém perguntou, tá vendo? Mas se fosse falar, se fosse uma luz de fogueira que é natural, aqui já teria uma nuance, sim. Já teríamos um efeito que começa mais intenso e à medida que ele vai saindo desse ponto, ele tem uma tendência a ficar mais suave. Talvez por isso em alguns livros, alguns autores não determinam que a luz do fogo seja uma luz natural, e sim luz artificial também. Eles teorizam que só a luz do sol seria a luz natural. Mas eu acho errado, porque é calor, se é calor, é luz natural. Só perde intensidade. Não tem problema nenhum. Aqui. É só a gente escurecer um pouquinho mais indo para o fundo e deixar ela mais clara na frente. Beleza, galera? Tá vendo aqui por que é interessante entender? Porque mesmo uma luz natural, como uma luz de vela ou uma luz de uma fogueira, que é o calor, a propagação do calor, ela vai deixar um efeito diferenciado do que o mesmo calor, que é o calor do sol, só que o sol é tão intenso, ele é tão intenso, que ilumina tudo por completo. Você não tem esse degradê, né? Não tem essa problemática aqui de perder intensidade. Mas é luz natural também. Para mim, tudo é luz natural. Calor, luz natural. Se não for calor, é luz artificial. Vamos lá, mais um aqui. Vamos supor que essa luz toque no vértice aqui em cima, nesse vértice superior. O que acontece? A luz se propaga, né, em todas as quatro faces. Se está tocando no vértice aqui, ó, se propaga para todas as direções. Deixa eu tentar colocar aqui de um jeito que a gente consiga ver. Não dá por causa do ângulo da câmera, mas não dá para iluminar tudo. Não é? Mas vocês entenderam, né? Tocou aqui em cima, iluminou todos os quatro vértices. Se ilumina todos os quatro vértices, então eu sei que esse aqui está iluminado, esse aqui também está, esse aqui de trás e o outro também, tudo iluminado. Qual o oposto a esse ponto? É exatamente o centro da face quadrada inferior. O que acontece com ele nesse caso, que está no vácuo, não tem nada para rebater, não tem nada para voltar, para retornar essa luz, não tem atmosfera para propagar essa luminosidade, mesmo aqui ao redor, eu escureço por completo, está totalmente escuro. Eu não vejo, mas eu sei que está totalmente escuro. E se essa caixa for. E se essa pirâmide for uma pirâmide, sei lá, rosa, um tom rosa médio, não muito claro nem muito escuro, vou tentar trabalhar a nuance aqui de um rosa, não muito claro nem muito escuro, mas é um rosa. É menos intenso que um verde. Não é isso? Menos intenso que um verde e menos intenso que um vermelho. Beleza? Se for uma luz, mesmo que natural, se for uma luz de uma vela, sei lá, imaginando aqui em cima, um ponto inicial, o que acontece saindo daqui? Ele vai perdendo intensidade. Esse rosa vai se tornando um rosa mais escuro à medida que ele vai perdendo a luminosidade dessa vela. Acontece com os quatro lados. Beleza, galera? Vou fazer uma coisa aqui, ó. Trabalhar com vocês tronco de pirâmide. A gente não trabalhou, né? Precisamos ver o que acontece com o tronco de pirâmide. É a mesma coisa. Luz natural no vácuo. Luz natural no vácuo. Tronco de pirâmide. Vamos lá. Vou fazer só 3. É só um exercício. Tudo é exercício, viu, galera? Vamos imaginar aqui, ó, abaixo do nível do olhar.
a base, imaginar o centro em cima, imagina as laterais todas em direção a esse centro, imagina um corte, e com esse corte eu determino o meu primeiro tronco de pirâmide aqui. Que seria uma pirâmide, porém com corte, né? A parte de cima continua a ser uma pirâmide e a parte de baixo é chamada de tronco de pirâmide. Vou fazer só 3 aqui para ilustrar o exercício. Vou trabalhar um aqui mais abaixo. Então, o quadrado vai ficar mais aberto da base. Apesar de fazer as linhas assim aleatórias, eu estou imaginando aqui, ó, ponto de fuga do lado direito, ponto de fuga do lado esquerdo e o centro aqui em cima. Tá bom aqui. Aí eu tenho as arestas e faço o corte, ó. Eu dou um corte nessa altura aqui, tá bom. Imagina também a ponto de fuga, ponto de fuga, ponto de fuga. E com isso eu tenho pronto. Mais um tronco de pirâmide. Vou trabalhar mais um aqui. Em cima do nível do olhar. Percebam que eu construo primeiro a pirâmide, quer dizer, eu mentalizo, né? Faço aqui de maneira suave para vocês entenderem. E aí eu determino a distância. Assisti um filme, quer dizer, não assisti todas, estava assistindo ontem Netflix, Nada de Novo no Front. É um filme sobre a Segunda Guerra. Assim, tem muita imagem bonita pra gente representar. Assim, eu tava vendo cada imagem massa, perspectiva de um ponto de fuga. Caramba, assim, eu dava vontade de pausar, eu disse, não, deixa aí, eu já sei que o filme é bom, terminar de ver ele. E eu já sei que tem muita imagem boa ali, para depois a gente usar exercício, paisagem, tem uns planos assim de árvore de baixo para cima, no bunker, a câmera bem de frente, assim, você vê a perspectiva, muita coisa massa. Mas enfim, tava lembrando aqui que tudo para mim, se você conseguir ter o olhar, você consegue fazer um desenho massa. Às vezes a quina de uma parede com determinada coisa, o objeto, o motivo que tiver, você faz algo legal. Então no filme você acha muita coisa boa. Vou fazer mais um, né? Já fiz 3, vou fazer mais um aqui. Vou fazer um aqui bem de cima. Esse aqui não tem erro não. Só imaginar aqui o centro da pirâmide e dividir ela. Pronto. Pronto, vamos trabalhar. Mesma coisa, luz natural no vácuo, o que acontece? Quero tocar em uma face, tocando em uma face. Ficou fácil, porque a gente já sabe, né? Tocou numa face aqui, ó. Tocou aqui na face. Qual é o oposto dessa face? Essa daqui de trás. Eu já sei que essa face aqui, a primeira, está bem escura. O que acontece com as outras faces é, nesse caso, é como se fosse um cubo, né? Quase um cubo, só tem inclinação. Como não tem, o feixe de luz, ele passa aqui direto. Né? Nesse caso não tem nada para rebater, nem atmosfera, nem plano.
Então eu já sei que o oposto vai estar bem escuro e todas as outras também vão estar bem escuras, né? Nesse caso, não tem muita coisa para se pensar, não. Mas é bom fazer porque tiramos as dúvidas. A gente tem que sanar as dúvidas. Com dúvidas, você acaba meio que travando. Sem dúvida, você segue, prossegue, né? Desvendou a dúvida, já foi. Então vamos lá. O que acontece com a face oposta? Também escura. O que acontece com a face superior? Também escura. Porque a luz não volta. O que acontece com a face inferior? Também escura. Escurecer total, só tem uma face iluminada. E é exatamente isso aí que acontece. No vácuo, nada para rebater, nada para voltar, nada para iluminar. É isso aí. A peça. Que cor é a peça? Marrom? Pronto, vamos lá, marrom. Aqui, ó. Um marrom médio. Um tom de cinza aqui. E não é o tom do papel. O papel é branco. Ok. As linhas aqui fora do lugar, mas tudo bem. Vamos lá. A luz aqui agora tocando na aresta. Nessa aresta daqui, ó. O que acontece a luz tocando nessa aresta? Qual o oposto a ela? O oposto a essa aresta daqui provavelmente é essa parte aqui de trás. Ó. Se a luz toca aqui nessa aresta, eu tento imaginar logo pelo ângulo, seria a aresta de trás. Né? Eu tenho aqui o tronco de cone tocando aqui. Eu imagino ó, o oposto a essa aresta, né? Um ângulo que toque para iluminar tudo aqui, ó, tanto para lá quanto para cá. Toda essa face. Então, o oposto a ele seria essa aresta oposta aqui inferior. De lá para cá, eu já sei que seria o ponto inicial de ausência de luz, né? Seria nessa aresta aí atrás. Então, já imagino que essa face daqui de trás e essa inferior, o quadradão, já vai estar totalmente escuro, né? Que seria o oposto. Não tem nada para voltar para rebater, já imagino todo escuro. O que acontece com as outras duas? Neste caso, a mesma coisa. Eu vou escurecer tanto esta lateral quanto a outra lateral. E também eu escureço ela por completo. E a face superior e essa frontal, elas vão ficar totalmente brancas? Depende do tom que eu disser que é aqui. Vamos supor que seja laranja, bem claro. Então, pronto. Vamos lá agora tocando a luz em um vértice. Vamos supor que essa luz seja aqui em cima. Tocando no vértice. O que acontece quando toca no vértice? Ela se propaga para 3 lados. Essa aresta, essa face, essa e essa de cima. Então, 3 faces iluminadas. Essa daqui de cima, essa daqui do lado e essa outra. Qual o oposto a isso daí? Pensando de maneira geométrica, seria algum ponto aqui embaixo. Mas eu coloco logo o oposto, eu imagino logo o oposto, que seria o vértice contrário. Então, nesse vértice tem um ponto de luz, nesse vértice, o ponto inicial de luz, nesse vértice aqui temos o ponto inicial de ausência de luz. Então, o que acontece? Para essa face aqui, nessa direção, para esta face e para de baixo, tudo estará sem luz. Então, eu vou escurecer. Olha aí. Essa daqui do lado também. E a face inferior também. Estamos lembrando, né? Aqui a peça, somente a peça e o ponto de luz. Acabou, só isso. Não tem atmosfera, não tem. Não tá tudo flutuando, só tem luz e objeto flutuando lá. Não tem outros planos para rebater a luz, não tem nenhum objeto para rebater a luz. É simplesmente o vácuo, a peça e a luz.
Tá, o que acontece? Se for uma peça branca, eu deixo branco. E aí iluminou por total, tá aí, beleza. Se fosse uma luz, se fosse uma luz que fosse já natural, mas que fosse uma chama mais suave, tipo uma fogueira, então eu trabalharia aqui um branco que começa mais intenso e a partir do momento que vai saindo desse ponto inicial, aqui ó, o ponto inicial, à medida que vai saindo de lá, oposto, ele vai perdendo essa branquitude total. Eu começo a perceber um tom cinza, suave. Sempre oposto, ó, oposto. De lá para cá. Olha aí. E aqui em cima, vamos supor que tocou nesse ponto aqui, ó, nesse vértice inferior. Aqui, a peça está aqui assim, de baixo para cima. E aí ela tocou nesse ponto aqui inferior, ó, esse daqui. Qual o oposto a esse ponto inicial de luz? Ó, tocando. Qual o oposto a ele? Eu imagino logo aqui em cima, ó. Geometricamente seria mais ou menos no meio, algum lugar aqui, né? A luz tocando aqui. Mas eu consigo logo ajustar para ser esse ponto aqui em cima, ó. O oposto seria esse aqui. É o ponto inicial de ausência de luz. Aqui eu nem fiz a peça. É bom para lembrar, né? Só para lembrar. Aqui. Tá, então, se esse é o ponto inicial de luz, a luz se propaga por toda essa extensão da área, né? Se propaga para essa lateral e para a outra lateral também. Como é o oposto, seria a face superior quadrada, essa outra lateral aqui, essa outra lateral aqui. Como não tem nada para rebater, não tem nada para propagar essa luz, eu vou escurecer por completo tanto esta lateral quanto a outra lateral. Essa daqui também. E se for... Aí tá, essa peça é uma peça branca? Não, não quero que seja uma peça branca. Eu nunca pensei, né? É uma peça preta. Nunca pensei numa peça preta, né? Uma figura preta. O que acontece aqui? Ah, ela vai ficar preta, iluminada, né? Vai ficar preta. Não, preto não, é melhor fazer cinza. Preto vai ficar tudo preto. Mas na problemática, se for preto, vai ficar preto. Né? Iluminou, você vai saber que é, mas vai ficar preto. Cinza escuro aqui, ó. Peça cinza. É interessante, né? Pena que eu não tenho um lugar sem botar assim, sem atmosfera, sem nada, só poderia tentar criar uma caixinha para fazer. Pronto, galera, então é isso, ó. Fizemos a construção da... Cadê o desenho? Aqui. Pronto, fizemos então a construção da pirâmide e do tronco de pirâmide, a luz ela sendo natural, sem nada para rebater. Beleza? Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Muito obrigado pela atenção e já já tem mais. Valeu, um abração.